Bom dia! Hoje é terça-feira e eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar em nossas vidas, né? Palavras de fé, de encorajamento. Você tem pensado em desistir? Não desista, não. Prossiga, porque Deus tem um propósito na sua vida. Isso é importante. O Senhor, lembra que eu ministrei aqui na sexta-feira, que o Senhor, ele não tem como ele usar aquelas pessoas que estão desanimadas, que acham que o melhor de Deus ainda não veio, que não vai vir, mas saiba que o Senhor tem o melhor dele para a sua vida. Você crê? Então toma posse desta palavra, toma posse desta mensagem, que Deus está com você e algo novo Ele quer fazer sobre a sua vida. Amém? Hoje no Café com Deus, nós estaremos falando sobre onde você não pode colocar a sua fé. Às vezes você tem exercitado a sua fé em lugares errados. Como é um estudo um pouco mais complexo, então hoje eu estarei trazendo a parte 1 deste estudo e amanhã, na quarta-feira, você não pode perder, eu estarei falando sobre a segunda parte, onde você não deve colocar a sua fé. Bora lá comigo? Hoje eu estarei lendo para vocês no livro de Hebreus, né? No capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. No versículo, deixa eu ver aqui, vou começar no 6, que eu vejo assim que é o versículo mais essencial deste capítulo que fala sobre fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu vou repetir este versículo para você. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amados, a fé é um dom que nos é dado por Deus para que nós venhamos crer nele e crer na palavra dele. E é pela fé que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e é pela fé que nós buscamos fazer a vontade dele, que é a mais perfeita e a mais agradável. A fé, queridos, ela é fundamental para a nossa vida cristã, pois lá no livro de Romanos, só um minutinho, no livro de Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. Nós temos vivido momentos assim, em meio a esta pandemia. Enquanto muitos acham, né, sobre esta questão do Covid, cada um tem o seu pensamento, mas na parte espiritual, eu já penso que o Senhor, Ele nos recolheu, né, deixou que todo ser humano do mundo inteiro usasse máscara, veja, todos. E porque algo Ele quer falar, mostrar aos nossos corações. E isso, meus amados, eu não vejo somente para a igreja do Senhor Jesus. Eu vejo para cada ser humano daqui desta terra. O Senhor, Ele está requerendo algo de cada um no individual. Não fique falando, Deus mandou isso por causa do... Deus, nós estamos passando por essa permissão de Deus, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias, né, haverá terremotos, tempestades, pandemia, né, haverá
muitas enfermidades, né, da qual a ciência está aí nessa busca, e a palavra ainda fala que ainda não é chegado o fim. Então eu vejo assim que Deus, ele tem nos permitido para tratar conosco, eu falo assim, no falar conosco, no individual. E nós estamos vivendo este versículo de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Nós vivemos cada dia aqui pela fé. E a maioria das pessoas, queridos, que eu estou falando aí, sabe disso. Mas o que pouca gente sabe é que a fé, ela precisa ser sustentada diariamente. Nós precisamos cultivar e regar essa fé dentro de nós todos os dias, para que nós possamos, meus amados, nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pastora, tem dia que não está dando para mim. Regue a sua fé. Mas o que está faltando? A leitura da palavra, o momento da oração, a busca da intimidade, do seu deserto, você e Deus. E eu creio, queridos, que se nós começarmos a ter mais a prática dessas ações que eu estou falando para vocês, a nossa fé, ela poderá ser até abalada pelos dias difíceis, ou até mesmo a gente se sentir muito fraco quando esses problemas chegam. Porém, queridos, se nós estivermos nessa busca, o Senhor, ele irá nos sustentar, porque o justo viverá sim pela fé. Por isso que eu quero mostrar para vocês, através deste estudo, que hoje eu vou falar um pouco e amanhã eu estarei terminando este momento, encerrando esse momento da reflexão, a mostrar para vocês essas coisas em que você não pode sustentar a sua fé de maneira alguma, em algumas coisas. Exemplo, primeiro dela, não podemos colocar a nossa fé em pessoas. Eu sempre digo para vocês esse versículo, maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado, olha lá, a bem-aventurança que nós falamos ontem, mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Talvez você esteja até se perguntando, mas pastor, o que significa isso, não colocar fé nas pessoas? Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro de alguém que colocou a fé nas pessoas, né? E diante desse exemplo, há duas atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira deles, querido, está lá no livro de João 18. Após a traição de Judas, né? Eu vou resumir aqui para vocês. Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano, eles foram até Jesus para prendê-lo, né? Então, o que acontece? Pedro, ele levanta, ele pega a espada dele e ele ataca um dos seus inimigos. A palavra de Deus fala que ele chega a cortar a orelha de um dos soldados. E aí eu pergunto para você, será que com essa atitude que Pedro teve, era uma atitude de lealdade? Quantas vezes uma pessoa, ela sai em sua defesa num momento, em outros momentos, ela te dá um empurrão? Pedro, ele estava esperando que os seus amigos ficassem impressionados, né? O restante dos discípulos, ele achou que ele ia impressionar até o mestre, o nosso amado Jesus, fazendo este corte na orelha desse soldado romano, né? E se você continuar lendo o capítulo 18, você vai ver que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, observando tudo o que estava acontecendo com Jesus, né? Sendo chicoteado, sendo cuspido, as pessoas zombando dele. E ele de longe, ele observava que ali estava acontecendo e ele teve uma atitude completamente diferente da primeira que ele teve com Jesus. A Bíblia conta, queridos, que Jesus já havia sido preso e ele já estava sendo julgado. E aí, quando um grupo de judeus avista Pedro,
e acusa ele, fala assim, você é um seguidor dele, né? Do rei dos reis, e que eles riam. E ele simplesmente, presta atenção no que eu vou te dizer, ele responde, eu não conheço esse homem, eu não conheço Jesus. Meu Deus, aonde que está aquele homem que defendeu Jesus, que cortou a orelha do soldado, talvez ali para impressionar aquelas pessoas, né? E depois ele vai lá e diz para aquele grupo de acusadores que ele nunca conheceu Jesus. Pense nisso que eu estou te falando, queridos. Por isso que nós não podemos colocar a nossa fé em pessoas. Nós temos que colocar a nossa fé em Deus, na pessoa santa de Cristo, lendo a palavra, né? Então, meus amados, não coloquem sua fé nas pessoas. Não queira se exibir em relação a isso, pois se você fizer isso, você estará agindo como esses hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando sempre querer impressionar os outros. Seja sincero, queridos, diante de Deus, até mesmo quando ninguém está te vendo. Seja sincero. Outra coisa também, segunda coisa, não coloque sua fé nos milagres. A igreja nos dias de hoje, querido, vive uma busca de milagre, as pessoas, né? Sendo que o maior milagre é quando nós recebemos Cristo em nossas vidas como Salvador. Quantas vezes a gente às vezes escuta, olha, hoje o seu milagre vai chegar, o seu milagre não tem data, o seu milagre não tem hora marcada, né? O que nós sabemos, o que nós precisamos aprender é colocar a nossa fé no Senhor. Se os milagres, queridos, fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto como eles pecaram, se desviando do caminho do Senhor. Quantos milagres esse povo de Israel viveu! A abertura do Mar Vermelho, passaram em terra seca, Deus que mandava a codorna do céu, maná para sustentar eles. A palavra de Deus fala que conforme eles cresciam, a roupa e a sandália dos pés cresciam. Que milagres esses que esse povo viveu? E vivia aí, muitos ainda saíram da presença do Senhor. Afinal de contas, né, eles presenciaram esses tantos milagres e mesmo assim, eles saíram da presença do Senhor. E para encerrar diante disso que eu acabei de te dizer, pense, se a sua fé for sustentada, queridos, apenas pelos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Pense nisso, porque o nosso Deus, ele é um Deus de Peniel, que fica às vezes no silêncio, que ele está pensando o que é melhor, ele está agindo em fazer o melhor a você. E quando ele estiver em silêncio, será que você vai estar louvando, o engrandecendo o nome do Senhor quando as crises vierem e você não encontrar a solução? Lembre-se disso, querido. Os milagres não podem ser motivos da nossa fé, mas sim a consequência do amor e da nossa fidelidade ao Pai. Amém? Então aqui hoje eu quero deixar 2 tópicos, 2 coisas que nós não podemos colocar a nossa fé em pessoas e nem colocar a nossa fé nos milagres. Ai, que coisa linda esse passarinho. E nem colocar a sua fé nos milagres. Amém? Então amanhã, na quarta-feira, nós vamos aprender a parte 2, tá? Então não perca o Café com Deus do dia de amanhã, que nós vamos estar encerrando este devocional. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, na quarta-feira, se Deus permitir. Até mais!